Oi, oi, oi! Segundou e você já sabe, estamos na terceira temporada, penúltimo episódio desse ano de 2023. E é claro que antes de falar dos meus convidados, eu preciso pedir o quê? Que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo com pelo menos mais 3 empresários aí da sua rede de relacionamentos e comente bastante para que esse vídeo viralize, porque você já sabe como que funcionam aqui as redes. Dito isso, eu já quero falar dos meus convidados, dizer que você já também sabe que ao longo desse bate-papo vai estar passando aqui o @ da empresa deles. Então, se vocês quiserem gerar conexão, se vocês quiserem também tirar qualquer dúvida sobre o negócio deles, vocês vão mandar um direct para eles e a gente vai estar conversando com o Maicon e também com o João André, que às vezes eu chamo André, às vezes eu chamo João. Nós vamos falar sobre transformando o mercado imobiliário com imovação, relacionamentos, e a gente vai contar um pouquinho da história da Vext, falei certo? Vext Imob, tá? E sejam muito bem-vindos, né? O João eu já conheço o quê? Quanto tempo? Acho que uns 3 anos mais ou menos, né? Se não for mais, o Maicon tô tendo, né, o prazer de conhecer hoje. Sim, muito bem-vindo também. E vamos conversar então um pouco aí sobre a vida de vocês, sobre, né, mercado imobiliário, sobre o futuro da empresa de vocês. Bem-vindos. Legal. Obrigado então, Mário, pelo convite. Obrigado a todos que acompanham aqui tudo que a Mário vem fazendo, né? Eu acho que é muito legal esse compartilhamento de conhecimento. Eu acho que tem ajudado muitas pessoas. A gente vive no momento do compartilhamento e muitos empreendedores, muitas pessoas que sonham em empreender ou que já estão há bastante tempo empreendendo e às vezes vem daquele período onde tinha que esconder o pulo do gato, tinha os segredos e tal, e hoje a gente vive um momento de compartilhar, né? E eu acho que para quem promove esse compartilhamento, que no caso é o que você tem feito aqui, eu acho que você está literalmente criando uma plantação, que é o significado da Vext, inclusive a gente vai falar aqui um pouco. Você tem plantado bem na vida de vários empreendedores e certamente, enquanto a gente está compartilhando aqui, alguma chave, alguém vai criar ter alguma ideia aqui para implantar no seu negócio, né? É assim que a gente vem crescendo, é assim que vocês vêm crescendo também, tenho acompanhado o trabalho de vocês e eu fico muito feliz pelo convite, então muito obrigado, tá? Bem-vindo, Maicon. Muito obrigado pelo convite, né? Eu sei que muitas pessoas que vão ouvir, vão ver esse podcast, de alguma maneira nossa intenção é impactar, né? E transbordar aquilo que a gente tem de conhecimento na parte de gestão, na parte, né, de mercado imobiliário, mas que se aplica a qualquer negócio, né? Hoje, gestão e vendas é a base de qualquer negócio, indiferente se vai ser um negócio de pequeno, grande ou médio porte, né? E essa é a nossa intenção aqui. O João já é mais acostumado com essa parte de câmeras, né? Mas hoje eu espero que eu possa compartilhar. A minha vertente é bem de liderança, né? Eu trabalho com formação de equipes, vamos fazer 12 anos já, formando pessoas, formando novos gestores também, mas a nossa principal meta como empresa é transformar vidas e não tem como a gente não compartilhar aquilo que a gente está vivendo, né? Que bom, então seja muito bem-vindo. E eu quero saber já sobre vocês, em que momento da vida que vocês se encontraram para que hoje vocês tivessem um negócio juntos. Como que surgiu isso? Que legal. Então a gente se conheceu em 2013, que foi mais ou menos o mesmo período que a gente ingressou no mercado imobiliário. Vou completar 11 anos em março e eu acho que o Maicon está com quanto tempo? 11 anos também. 11 anos também, então praticamente o mesmo Quase período. 11 anos. A gente brinca que são 20 anos de experiência, a Vext é um bebê, mas com 20 anos de experiência, né? Se somar os 10 anos de cada um. Mas quando a gente se conheceu é até cômico, porque a gente era praticamente concorrente. Nós fomos diretor de uma empresa aqui da cidade. E nessa jornada do mercado imobiliário eu passei bastante tempo como corretor na parte de vendas, 5 anos. O Maicon vai contar um pouco da trajetória dele, que foi mais tempo em liderança, e os outros 5 anos em liderança, formando equipe também. Inclusive fui um dos corretores de uma equipe que o Maicon foi gerente. Foi bem bacana nosso trabalho junto naquele período, e depois ele se tornou diretor primeiro, depois eu formei uma equipe também, uma diretoria. E aí, nesse trabalho juntos, a gente conheceu muito
dos pontos positivos e pontos a se desenvolver de cada um, né? Porque como a gente fez parte da mesma organização, foi um trabalho bem bacana que mesmo à distância a gente tinha uma admiração pelo outro, pelo resultado muito parecido, força, formação de equipe, energia. E quando foi em junho do ano passado, julho, eu me desliguei dessa empresa. E aí depois de um período a gente sentou para poder conversar e foi muito bacana porque a gente alinhou algumas coisas com relação à visão daquilo que eu imaginava em abrir um negócio. O Maico também falou um pouco sobre o sonho dele de abrir também um negócio e qual que era a visão dele, e muita coisa a gente tinha em comum. E aí foi onde a gente tomou a decisão de, em vez de se tornar concorrentes, a gente unir forças. E eu tenho plena certeza que o tamanho que a Vext está alcançando em tão pouco tempo, 1 ano e meio só de empresa, o resultado que a gente já atingiu, a quantidade de pessoas que fazem parte da empresa hoje, a nossa estrutura física também, né? A gente iniciou numa sala pequena lá em Pissarras, que eram 40 e poucos metros, né, Maicon? Isso, quase 40 metros. Né? Quase 40 metros. Aqui em Joinville, no Elbor Office, também uma sala menor, em torno de 80. E depois a gente foi ampliando de tamanho, então lá em Pissarras já estão com uma estrutura bem bacana, o Maicon vai falar um pouco, mas bem ampla, é um dos escritórios, sem sombra de dúvidas, mais bonitos de Pissarras, não porque é a Vext, mas de fato é uma estrutura bem bacana. E agora em Joinville a gente vai logo inaugurar a casa nova, que vai ficar bem na rua Blumenau, ali uma vitrine fantástica, que são quase 400 metros. Né? Então, tudo que vem acontecendo, eu falei um pouco desse crescimento em pouco tempo, mas na verdade é uma colheita de algo que a gente já vem plantando há muitos anos, em cada um na sua posição, como corretor, como gestor, como diretor. E então quando a gente uniu essa força foi o que, assim, foi uma explosão, a gente brinca, porque já vem de algo que a gente, quando junta, eu acho que é o poder mesmo da união das pessoas com o mesmo propósito, né? Quando a gente junta pessoas que têm o mesmo propósito, eu acho que surge uma terceira, né, um terceiro elemento, então não é só duas e vem uma força maior. E graças a Deus, assim, a gente tem feito um resultado bem bacana. Então acho que esse início nosso, vou passar para o Maico falar um pouco, mas eu acho que o principal ponto foi a gente valorizar os mesmos princípios, né? A nossa empresa, ela é claramente uma empresa cristã e por conta disso, sem religiosidade, sem nada, mas tem coisas que a gente não abre mão, e quando a gente colocou isso na mesa foi que fez sentido para a gente unir força. Isso aí. E aí, como que começa um negócio? Quando que toma essa decisão? Porque assim, vamos falar bem a verdade, dá um baita frio na barriga, né? Sim. Mas e aí, quando você olhou para ele e falou, tá bom, vamos então encarar esse negócio aí. Queria que você falasse aqui para nós hoje, né, que você deve lembrar desse dia, alguns combinados que vocês fizeram, né? Porque já tinha amizade, que eu acho que é um baita desafio também, né? Eu sempre falo assim, né? Fechei um negócio semana passada com um amigo meu, eu falei, cara, eu não quero perder a sua amizade. Então, qualquer coisa que sair do combinado, tanto da minha parte, a gente senta e alinha sempre as expectativas, porque eu vejo que o bom e o ruim de qualquer segmento é a comunicação, né? A comunicação pode destruir, como também pode alavancar qualquer coisa. E quais foram os combinados que vocês fizeram? Você e o João. João ou André? Peraí. Você gosta que a gente te chame de João ou André? Porque às vezes eu falo com o Fagner, o João e... Quem é João? Aí eu falo André. Aí eu já... É João ou André? Eu vou deixar tu responder. Olha, eu vou fazer aqui uma charada. Sou obrigado a brincar com isso agora. Lá em casa são 7 João. Aí tu me disse se eu prefiro ser chamado de João ou André. André. Eu sou João André. Meu filho é João Augusto. Meu segundo filho é João Bernardo. Meu pai é João Manuel. É muito João. Casei com a dona Benção. Meu sogro é João Santana. E meu cunhado é João Vitor. Então, é André. Não, gosto de João mesmo. Pode chamar de João. Eu achei que ele ia falar, eu gosto de André, porque é muito João. João, então, João. Ok. Maicon, quais foram os combinados desse dia que vocês estavam ali alinhando esse sonho juntos? Só para complementar o que o João falou, né? Quando a gente iniciou a Vext, minha história dentro do mercado imobiliário, eu comecei a trabalhar desde os 13, 14 anos ali como ajudante de marceneiro, então vinha uma trajetória, né, de erros e acertos e uma fase bem difícil da minha vida. E na época, e tem que dar honra às pessoas que me ajudaram época, né, claro. Me deram a oportunidade de entrar no mercado imobiliário sem saber nada. Então quando eu entrei no mercado imobiliário, foi numa grande construtora em Joinville, já vendendo alto padrão. Essa construtora, ela não tinha produtos
300, 200. Já era... Eram produtos altos. E na minha mentalidade naquela época eu pensava, cara, para quem que eu vou vender um apartamento, né, de alto padrão se o meu ciclo de relacionamento não é um ciclo de relacionamento que vai ter potencial de compra, eu não tenho amigo, não tenho uma família que vá comprar, então eu entrei no mercado imobiliário e na época existiam pessoas que eu tinha como espelho. Então eu olhava lá grandes corretores e o João, quando eu entrei, ele era um desses corretores. Olha só que né? O legal João estava na época já vendendo, já fazendo a coisa acontecer e eu olhava e falava, caramba, cara, um dia eu vou ser um cara bom assim. E agora tá junto há 11 dele, anos atrás. E aí que depois legal. de um tempo... A gente, como o João falou, a gente teve essa trajetória e aí dentro dessa empresa, que a gente também sou muito grato, né? Eu acho que foi uma empresa que pra gente foi fundamental ter passado e na época eu como né, profissional nunca tive a intenção assim de, cara, vou montar um negócio, né? Nosso intuito era sempre crescer dentro dessa empresa. E aí chegou um momento que, cara, Deus, aconteceu de a gente ter, eu saí pelos meus motivos, o João pelos dele, e aí depois de um período, eu já, vendo o que eu iria fazer, a gente trocou essa ideia e acabou unindo forças, né? E naquela época, eu acho que o principal ponto e alguns acertos que a gente teve, né, foram várias conversas que a gente acabou colocando na mesa as nossas vontades, né? E uma delas era, a gente tinha muita certeza que os dois iriam ter a mesma entrega. Eu acredito que esse é o ponto principal para uma sociedade, né? Quando sociedade é um casamento, né? Eu ia te perguntar literalmente exatamente um casamento. Então, quando tu tens e aí quando tu vai casar, tu tem que literalmente colocar as verdades na mesa, né? Que é um dos nossos pontos que a gente fala bastante, cara, é verdade na mesa. E na época a gente falou, cara, quanto que tu tem de dinheiro? Vou falar que verdade ia casar, né? Ia casar. E aí, quanto que tu tem? O dote. Quanto que tu tá devendo alguma coisa, cara? Tu tá devendo alguma coisa que eu não sei, sei lá, tu fez algum... Porque era um casamento justo, e ali claro, em casa, claro, os dois nomes a sim. partir daquele momento, né? Então, tudo que ele trouxesse, né, de positivo e negativo, eu tinha que saber. E aí a gente fez essa conversa, cara, ele falou e tal, e aí essa conversa foi um pontapé inicial, e era até legal lembrar, porque quando a gente iniciou, era assim, era literalmente pela fé, porque a gente tinha aquela coisa porque a gente era muito competitivo, a gente tem um perfil de competição muito forte, e aí a gente olhava um pro outro e via como um concorrente. E aí, quando a gente iniciou, tanto que a nossa conversa era, cara, para todo mundo era esse discurso, vamos ver, vamos deixar um tempo para ver primeiro se a gente vai se acertar, porque a gente também tinha esse receio, né, de, monta uma sociedade, mas dois caras que se, né... Aquela história que na selva só tem um leão, e aí os dois leões juntos. Dois caras com perfil dominante e tal. E aí a gente olhou e falou, cara, se for claro, da vontade de Deus, vai dar certo e vamos fazer o nosso melhor. E dali pra frente a gente conseguiu ter uma relação, acho que de respeito, cara, muito grande. E isso que foi, né, que a Avex já está em 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio foi 1 ano e meio que, eu digo assim, todo mundo que fala comigo pergunta sobre sociedade. Cara, como que eu monto uma sociedade? Com quem que eu monto uma sociedade? Então já abrindo um parênteses aqui, que eu vou só contextualizando vocês, Sim. porque já passaram 90 empresários aqui. Alguns falaram, não gosto de ter, nunca tive, porque eu acho que isso aí não Sim. dá certo. Outros já estão super bem sucedidos na sociedade. Para quem vai abrir um negócio com um sócio, dicas? O primeiro ponto, eu acredito que é entender que sociedade é igual a um relacionamento, vai ter que ter, além do respeito, da admiração, tu vai ter que estar preparado para ceder muitas das vezes. Né? Tu vai ter que ceder em alguns momentos, tu vai ter que ter esse respeito pelo outro. Né? E essa parte da sociedade, eu não acredito que alguém consiga chegar tão longe sozinho. Eu acho que esse é o... Não adianta o cara falar, eu vou montar um negócio e eu vou... Cara, tu vai até conseguir crescer e ganhar muito dinheiro, mas vai chegar um momento que tu vai ter que ter pessoas boas ao teu lado. E eu vejo como uma sociedade, ela é um plus. Duas pessoas unindo forças, ou duas, ou três, ou mais pessoas. Então eu acredito muito na sociedade. E essa união de forças e de estratégia vai fazer com que o negócio alavanque e as experiências são trocadas e a gente acaba errando menos. Então, quando a gente vê eu tenho para quem falar. Né? O cara sozinho, normalmente o empreendedor sozinho, ele não tem com quem conversar.
né? Ele vai tocando o negócio, vai errando. Normalmente, né, no mercado normal, com CLT e tudo mais, é funcionário contra patrão e vira aquela bagunça. E são pessoas que, na real, são pessoas que estão infelizes, né? O patrão lá, o proprietário do negócio, ele está infeliz com o negócio dele, ele é normal, eu falo que eu passo em alguns negócios, eu olho, cara, é cadeia de porta aberta, literalmente, o cara não tá preso ao negócio, ele não consegue compartilhar nada, ele não confia em ninguém, ele não delega nada, porque ele acha que tudo fica centralizado nele, mas ele não entende que se ele compartilhar, e a nossa união de forças foi, literalmente, ela expandiu aquilo que a gente tinha de mais positivo. Legal. Então, além do negócio, a sociedade, além de ela te beneficiar em muitas coisas, de não ter tantos erros, né, a gente poder compartilhar e se ajudar, ainda tem essa soma, né, que multiplica os talentos e cada vez mais pessoas podem ser impactadas através dessa sociedade, né, se for saudável entre as partes. Eu acho que esse é o ponto principal. Perfeito. E pode falar. O Maicon trouxe vários exemplos várias vezes quando ele falou sobre sociedade, ele falou sobre o casamento, né? E quando a gente conversou lá atrás, só para complementar essa resposta sobre os acordos, foi literalmente olhar igual um casamento mesmo, inclusive na preocupação de um fazer o outro feliz. Esse é o casamento, perfeito. Né? Quem casa para ser feliz está errado. Uma hora vai dar errado porque ele está preocupado só com ele. Então, a gente tem um cuidado e uma preocupação pelo outro. E quando isso foi intencional já desde o início, foi um acordo, automaticamente a gente foi se conhecendo mais do que se conhecia. A minha admiração só aumentou, o Maicon a mesma coisa. Então, a gente foi fazendo e foi gerando um poder muito grande nesse cuidado um pelo outro. E tem uma frase que fala que a árvore é conhecida pelos frutos, né? E foi dando frutos, porque hoje a gente tem um exército de pessoas boas na Vext. Eu até ia te perguntar, que são quantos os frutos funcionários hoje, né? na empresa de vocês? Hoje a gente tem 40 pessoas ao todo. Sempre, acho que precisamente, eu não sei se 41 ou 39, não sei se o Maicon vai lembrar. 40 pessoas. Mas 40 pessoas e eles são associados ao negócio, mas fazem parte, né, do ecossistema, enfim, né? São pessoas que estão ligadas no propósito, né, de vocês. E eles se sentem fortalecidos também por conta dessa sociedade, fruto dessa sociedade, porque a visão da Vext, daí voltando lá para aquela questão, até a gente teve uma experiência agora no Legendários, que é uma experiência bem legal, eu recomendo inclusive, e teve uma parte da palavra lá que fala que um homem sozinho, ele é presa fácil. Então quando deu aquela palavra, ele falou que assim como um casamento ele é um cordão de 3 dobras, uma amizade também, que é os dois e o Espírito Santo, né? Trazendo aqui para uma parte bíblica sem religião. Então a gente acreditou nisso claramente desde o começo e deu tudo de si, confiando. Porque quando confia, não tem dúvida nenhuma, entrega, né? E foi muito legal. Então, isso que vem acontecendo e a gente vem formando outras pessoas inclusive que já estão há muito tempo no mercado imobiliário, que já têm um resultado, que já nos acompanham há mais tempo. Honro muito também essa empresa que a gente passou, porque de fato foi um aprendizado lá. E tiveram muitas pessoas que vêm visualizando um futuro diferente do que é o modelo tradicional do mercado imobiliário. Porque, infelizmente, assim como uma construtora, tem muitas pessoas que às vezes estavam na operação, sentando tijolo, não tem nada de errado quanto a isso. Eu também já fui servente de pedreiro, já trabalhei desde os 13, comecei muito novo, família simples, aquela história de muitos empreendedores. Mas às vezes o cara vai abrir uma construtora e ele não tem o conhecimento de gestão, de processo, e fica só uma construtora, não tem o nível de profissionalismo que às vezes grandes construtoras têm. A mesma coisa acontece em imobiliárias. A barreira de entrada é muito baixa, é muito fácil abrir uma imobiliária. A questão é manter. Quantas imobiliárias fecharam nesse período? Estruturar, né? Que a gente desde quando a gente abriu e que a gente vê nesses 10 anos, muitas. Por quê? Porque não tem uma visão profissional de estruturação, de processos. A gente, desde o começo da Vext, isso fez um diferencial gigante, a gente montou um conselho consultivo, né? O Bruno Salmeron, o Daniel Hanson e o Leonan são pessoas que fazem parte do conselho, um com a visão do varejo, outro com a visão da indústria e outro com a visão do mercado financeiro, e isso certamente nos ajudou muito, porque mensalmente a gente tem encontros onde essas pessoas nos aconselham e a gente
passa uma visão do que a gente está construindo, qual que é o próximo passo, e isso tudo nos auxilia a construir algo de maneira muito profissional no mercado que infelizmente não se preocupa tanto com isso, preocupa-se só com a venda, né? Só em vender e não em estruturar, e muito pouco com a gestão. Então esse que eu acho que ajudou muito a gente. E aí, para trazer de uma forma bem clara, que eu sou bem didática, porque para contextualizar vocês, né? A gente tem pessoas aqui que estão começando um negócio, que assistem, né, o conteúdo do podcast, gente que já tem um negócio. E aí eu queria perguntar para vocês, de forma bem simples e clara, para que as pessoas entendam, o que a empresa de vocês faz? Bom, a Vext ela é uma assessoria imobiliária. Então, qual que é a diferença, né, normalmente de uma imobiliária comum? Tá. Né? A Vext ela começa, um diferencial é que ela tem pessoas envolvidas que passaram por todo o processo do mercado imobiliário. Normalmente uma imobiliária, o que acontece? É um bom corretor que montou uma imobiliária, mas ele não tem a gestão, ele não passou, não foi um gerente comercial, ele não foi um diretor comercial, ele não trabalhou em outras cidades, ele tem uma experiência de um bom vendedor. E automaticamente ele entra, ele monta uma imobiliária porque ele acabou ganhando dinheiro, ele acaba não tendo essa experiência de gestão e frustra muitos corretores. Ele vai atraindo corretores, coloca corretores com ele e acaba os corretores não tendo resultado e aí isso vira uma bola de neve. Então eu acredito muito dentro desse processo do mercado imobiliário de você, em qualquer negócio na realidade, né? Pô, eu vou montar uma loja de pneus, de aro e pneu. Cara, aprende como funciona cada etapa da tua empresa, né? A gente sabe cada etapa da empresa, a gente construiu cada etapa da empresa, a gente passou por todo o processo, automaticamente a gente consegue ter esse resultado maximizado e consegue ter resultado mais rápido, né? Entendi. Então, a pessoa, vamos lá, bem didático também. A pessoa está aqui, está assistindo agora esse podcast. Ela pode ter assessoria de você de qualquer lugar do Brasil, por exemplo? Como que funciona? Se ela quiser comprar aqui em Joinville, Psaz, ela pode contatar vocês de qualquer lugar do Brasil também. Inclusive, Mari, de fora do Brasil. Né? A gente tem clientes nos Estados Unidos, cliente na Europa. Então, hoje, né, com a internet das coisas, é super fácil a gente fazer negócio para pessoas de fora do país, inclusive. Então, sim, a geografia ela não tem limite. Okay. Até porque o nosso mercado imobiliário aqui, a gente está muito valorizado, né? A gente tem um valor muito grande, a gente tem uma vitrine no litoral catarinense que é fantástico, né? Então, tudo que está acontecendo em Balneário Pissarras, que se a gente for olhar para o lado... subida, né? Muito grande. O Maicon pode falar mais, que hoje o Maicon fica em Balneário Pissarras e eu fico em Joinville. Mas se a gente for pegar o nosso litoral, a gente tem vários cases para poder olhar, então é muito óbvio o que vai acontecer em Pissarras quando a gente olha para Itapema, Praia Brava, Balneário Camboriú, ali a região de Perequê que está crescendo bastante também. Então hoje Barra Velha, Balneário Pissarras e Penha é de fato aquela região, é o próximo passo aí com relação ao mercado imobiliário, olhando tanto para investimento quanto para veraneio. E Joinville também vai passar por um boom muito forte agora com Cidade das Águas, né? Então tem várias construtoras sérias envolvidas nesse projeto, que vai trazer uma outra cara para o mercado imobiliário de Joinville que merece muito, né? A nossa cidade, a gente já saiu na revista Isto É, né? Como uma das melhores cidades para se morar. E tem vários benefícios em Joinville e que tem muita gente vindo de fora para poder trabalhar numa cidade industrial. Não só industrial agora, a gente sabe que Joinville é polo de vários outros segmentos. Então a gente está no mercado muito, muito bacana e é possível, a gente consegue atender clientes de várias regiões para poder investir no nosso... Só para complementar, essa assessoria, ela é focada nos 3 Cs, então corretor, construtor e cliente. Okay. Então a gente tem essa vertente de educacional muito forte dentro da imobiliária, então a gente forma corretores, a maioria dos corretores são formadas do zero. A gente tem a assessoria para os construtores, onde a gente dá esse suporte e foca nos lançamentos. Então a gente não é uma imobiliária de locação, de venda de outros produtos terceiros, a gente é focado em lançamentos.
e para o nosso cliente a gente presta essa assessoria de aumento patrimonial focado em cada cliente no seu momento. No que ele precisa naquela hora. Se for para investir, Exato. Se for para comprar para morar, moradia. Exatamente. Então assim, vamos lá recapitulando. Em vários momentos a gente está passando aqui o Instagram, inclusive, tá? Da Vext. Falei certo agora? Sim. E aí você, olha lá, Vext com X, tá? Imob. Você pode lhe mandar um direct para eles que com certeza alguém aí da equipe deles, do time deles vai fazer contato com você. E aí eu já queria perguntar sobre Pissarras, né? Sabe que eu amo Pissarras, né? Eu amo as minhas férias, amo passar lá com a minha família, enfim. Por que dá tanto esse boom para lá que a gente vê e cada vez mais condomínios de alto padrão, podemos Sim. dizer assim, né? Não era tanto, né? A gente vê muito mais casa. O que está acontecendo lá para a gente entender um pouquinho desse... Pissarras, ela está passando por um novo momento agora, né? O que aconteceu em Pissarras durante alguns anos? Barra Velha era conhecida alguns anos atrás, ela era maior do que Balneário Camboriú, né? Se tu pegar historicamente lá atrás, os grandes empresários eles tinham imóveis em Barra Velha. Né? Em Barra Velha era uma cidade cobiçada, uma praia cobiçada pelo povo de Jaraguá, de pessoas de Joinville, Blumenau, Curitiba, todo mundo ficava em Barra Velha, né? E aí, com o crescimento de Balneário Camboriú, a gente teve aí uma migração de muitas pessoas de Blumenau e a região de Brusque, né, do Vale do Itajaí, comprando imóveis, e aí onde explodiu Balneário Camboriú. Nessa crescente de Balneário, cresceu Itapema, cresceu a Praia Brava. Hoje tem vários imóveis e cases de produtos que valorizaram aí, que estão aí na faixa dos seus 50 mil metros quadrados. Então a gente está falando aí de produtos que supervalorizaram em alguns anos, e isso aconteceu que chega um momento que não existe mais terreno, né? Se pegar Balneário Camboriú, hoje estão desmanchando prédios, mais, né? Eles desmancham prédios aí de pequenos prédios, para poder... compram apartamentos, cada apartamento eles vão lá e compram cada apartamento, desmancha o prédio e faz um maior. E aí isso, como em qualquer lugar, a escassez ela valoriza o negócio, né? Poucos terrenos, as pessoas supervalorizou o produto, e aí a gente teve uma migração das construtoras para Pissarras. Então hoje a gente tem grandes construtoras que viram essa rampada de Balneário Camboriú, Itapema, Brava, grandes construtoras se consolidando e se fortalecendo nas praias. E aí a gente teve construtoras como grandes parceiras nossas aí de Joinville, região, indo para Pissarras, vendo como uma oportunidade. Legal. E compraram a maioria dos terrenos. Hoje a gente está falando de uma diferença, então a Pissarras está bem no início, né? Para quem é investidor, ela é no momento certo, porque ela está bem no início aí de uma ascensão do alto padrão. Então a gente tem aí produtos de frente para o mar a R$25 mil o metro quadrado, né? E aí a gente tem contra Brava e Balneário Camboriú a 60, 55 mil, 50 mil reais, vamos colocar assim. Que vai ser uma realidade de Pissarras. Em quanto tempo? Exato. Vamos lá, vocês que 5 anos, não menos? De 5 a 10 anos, né? Exato. Uma vantagem de Pissarras é que Pissarras ela se tornou uma praia muito família, assim, né? Praia para quem gosta de praia. Eu gosto disso, porque aí vai com os sobrinhos, é muito gostosa, muito tranquila. E tem um elemento que ajuda muito na valorização, Mari, dos imóveis, que um deles é o mar, então frente mar, a água, ela valoriza muito os imóveis quando você tem uma vista, e o outro é o parque. E Balneário Pissarras tem o parque ambiental ali que vai ficar muito bacana, ele vai ser todo reestruturado justamente para fortalecer a questão, hoje está todo mundo preocupado com saúde, né? Então Sim. caminhada, mirante, vai ter uma estrutura muito bacana. O parque horizontal também em frente à praia, no calçadão. Então tem muitos projetos, a prefeitura está fazendo, investindo bem forte, e isso é muito bacana porque traz cada vez mais a segurança. É natural a demanda nascer primeiro para depois isso ser suprido. Então, parte de gastronomia, serviços, tudo isso vem crescendo. E só o que tem de entrega de apartamentos agora, de prédios agora de alto padrão nos próximos 2, 3 anos. Não, a gente foi para lá esses dias andando, tá surreal, é muita coisa sendo hoje, construída. Até muitas pessoas me perguntam assim, pô, Maico, mas tu vai em Pissarras, ainda não tem uma gastronomia, não tem, porque a cidade ainda está num momento de crescimento, né? De fato, gastronomia, eu confesso e aí, mas por que hoje, se você for para Pissarras hoje e alugar uma sala comercial, não tem. Tem pouquíssimas salas. Agora que está entregando algumas salas,
E aí, com a falta de salas, aumento... Não tem nem imóvel para alocar para o comércio. Sim. Exato. Então, agora que tem grandes construtores entregando galerias, né, prédios com salas comerciais embaixo, e aí vai começar né, a atração, aí, como vem o alto padrão, vem outras... vem vários tickets aí, né? E aí a gente vem com salas comerciais, entregando salas. A gente acredita muito que começa a vir o investidor daí de restaurantes, né, de franquias, e aí a gente vê essa movimentação, muita gente batendo no nosso escritório lá, procurando salas para restaurante, né, para outros segmentos que aí o próprio público atrai, eu falo, né? É natural, né? Natural. Não adianta, né? Se você começar a construir alto padrão, naturalmente até as marcas, né, que atingem esse público também vão querer, né, estar ali, que foi o que aconteceu em Balneário, né? Hoje você tem lojas ali em Balneário, né? Fantásticas. Mas agora eu quero perguntar do futuro da Vext. Falando aí, então, né? Se está aí nesse crescente, né? O setor imobiliário. Vocês pensam em expandir para outros estados? Já tem essa conversa? Como que é aí o futuro, né? Você pode dar um spoiler de alguma coisa? Estamos chegando aí no final desse ano. O que vocês vislumbram para 2024, para daqui os próximos 5 anos? O que vocês poderiam nos adiantar aí? Legal. A gente, inclusive, veio agora da reunião do planejamento estratégico. Já fazem 3 ou 4 meses que a gente está debruçado sobre isso, né? Então, não olhando só o futuro de uma maneira, como eu posso falar, sem ter parâmetros, né? Então, a gente contratou, investiu muito, inclusive esse período inicial de uma empresa que está começando e com essa visão de crescimento, obviamente, tem muito investimento e é algo que a gente não tem negociado, porque faz parte, né? Uma construção, quando a gente vê um arranha-céu, um grande prédio, ficou durante muito tempo, primeiro fazendo a fundação, né? Às vezes o cliente investe num imóvel, vamos pegar aqui, tem imóveis aqui de 30 andares, os mais altos hoje de Joinville, e fica durante um grande período ali investindo só, né? Tem mais um prédio construindo para baixo. E eu acho que é exatamente nesse momento... O que a gente está namorando tá assim, né? A gente passa lá toda semana. Não, eu sou vizinho, de vez em quando eu vou mandar uma foto lá da sacada para vocês, deixa que já tá tudo certo. Eu vou falar bem com o Lucas, que tá atendendo vocês lá. O Fagner, ele só ri lá, ele pra mim. Não, mas o Fagner tá, você não tá o Fagner tá apaixonado por aqui. A gente passa lá toda semana, tá? Por isso que eu falei, amigo, quando vai ser, tem que ser, entendeu? Mas então vamos lá. Já tá declarado. Mas essa questão do futuro é algo que a gente visualiza de uma maneira muito positiva. Então a gente está justamente agora, no próximo ano, 2024, o objetivo é mais uma unidade. A gente está entre 3 cidades. Muito provável vai ser a mais próxima da gente, porque como a empresa é nova, é importante a gente ter o máximo de proximidade para poder todo esse processo de gestão e tudo isso os processos estão sendo bem azeitados, mas não tem como negociar, é 1 ano e meio só, então tem bastante coisa que a gente está valorizando para poder acertar o máximo possível, né? E daí em 2025 mais 2 unidades, então existe uma visão de ir para fora de Santa Catarina, sim, existe, mas inicialmente nos próximos 2 anos a ideia é se manter aqui na nossa região, nosso litoral, que tem muito mercado. Sim. Então valorizar onde a gente já está. E é muito legal porque todo esse crescimento, né, o reflexo de abrir novas unidades da Vext é o sangue verde que a gente chama muito bem. Acho que isso foi algo que fez diferença. E o que é esse sangue verde, né? É justamente a gente valorizar e investir muito nos nossos profissionais. O Maico falou bem aqui que um dos nossos braços nos 3 Cs são os corretores. Então, esse braço educacional, esse desenvolvimento dos profissionais para abrir novas unidades é algo que a gente não negocia. E é por isso que um dos grandes objetivos de a gente abrir novas unidades é justamente para valorizar e potencializar cada vez mais os corretores de imóveis, que são empreendedores também, né? São pessoas que não têm um salário fixo, a barreira de entrada é muito baixa. Geralmente quem entra nesse mercado é uma pessoa que já vem frustrada, porque a mãe, quando ele nasceu, não olhou para ele, esse cara vai ser corretor de imóveis. Geralmente o anseio dos pais era que ele fosse um engenheiro, talvez um médico, um advogado. Então, quando a pessoa cai no mercado imobiliário, 99% é alguém que não deu certo em outro segmento. Então, a gente precisa ressignificar isso, estruturar, investir bastante nas competências desses profissionais para daí ter mão de obra qualificada e com o sangue verde, com a nossa cultura,
para poder abrir novas unidades. Então, Você sabe... é o que a gente mais valoriza. Você sabe que eu já estava pensando, eu falei, o que eles vão ver de hoje? Será que eles vão vir com boné? Será que eles vão vir... Não, hoje vocês estão até moderados, é só a capinha do celular hoje, né? Se vocês pegarem aí as redes sociais, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas eu amo o verde de vocês, ó, porque é o da nossa agência também, da ADA, é o mesmo verde, eu acho incrível, sensacional. E eu queria perguntar, pegando esse gancho de time, como que a gente gera essa motivação de equipe? Porque vamos lá, né? Nós vendemos, vocês sabem do que eu estou falando, você principalmente que então, né, já trabalha aí com liderança há um tempo, é geral, todo mundo reclama disso. Motivar a equipe, motivação time, deixar o time, né? Uau, uhul! Como faz isso? Né? E eu sei que não existe certo e errado, gente, mas como vocês estão fazendo na Vext e que vocês falam assim, não, isso aqui tá dando certo para nós. Fala para nós. Eu acredito muito assim, ó, tem uma máxima, né, que a gente gosta bastante, que quando a gente entende o poder que tem o exemplo, tu vai conseguir motivar outras pessoas. Então, eu vejo assim, líderes querendo incentivar e motivar pessoas sem eles estarem motivados e preparados. Perfeito. Eu acho que a base de uma empresa, a equipe é reflexo 100% do líder. Então, eu sempre, todo mundo que vem falar comigo, tem muitos donos de imobiliário que vêm, pedem conselho pela minha experiência. Mas procede isso que eu estou falando, né? As pessoas têm muito essa dor nas empresas, né? A maioria das empresas tem dor de como motivar uma equipe de vendas. Mas a gente aí tem o primeiro erro da maioria dos empresários é colocar na função de líder aqueles que não estão preparados para uma liderança. E aí tu não consegue... Nem todo bom vendedor, vamos abrir um parênteses, vai ser um bom gestor, hein? Pega essa também. Aí tu não consegue conectar a visão da empresa com um time engajado, porque tu não tem ali no meio, né, esse canal aí de conexão. Não passa a mesma energia. Então, eu acredito muito em líderes preparados para que aí sim você vai ter equipes entregando mais. Quando o líder ele tem essa autoconsciência, autoavaliação de, cara, eu sou o exemplo do meu time, aquilo que eu faço reflete 100% no meu time, as minhas palavras elas estão de acordo com aquilo que eu falo e com o que eu faço, aí sim a gente vai ter equipes motivadas. Então, eu acho que duas coisas, esse é o ponto principal, e o outro ponto é a clareza, né? Eu acho que equipes desmotivadas é uma empresa com falta de clareza. Então, todas as empresas que têm mais clareza são empresas que elas automaticamente conseguem mostrar para as pessoas, cara, como que tu vai crescer dentro da empresa? O que tu precisa fazer, né? E eu tenho uma gestão, a nossa visão de gestão é muito próxima. Então, a nossa dinâmica a gente tem... hoje 2 gerentes comerciais, né, dentro da empresa. Os 2 gerentes eles tocam equipes de até 10, 12 pessoas. Dentro das equipes a gente tem mais pessoas auxiliando essas pessoas que estão iniciando, né, a cada 3 gerentes. Em Pissarras, né? Em Pissarras a gente tem 2 e mais Joinville a gente tem 2 gerentes também tocando equipes. E aí essa proximidade com a liderança, para que as pessoas se mantenham motivadas, tu tem que conhecer muito elas, né? Então o que a gente gosta de fazer? Eu tenho reuniões individual quase todos os dias, né? Mesmo na minha posição hoje de sócio da empresa, com várias responsabilidades, mas eu ainda cuido, né, de estar lá, de conversar individual, conhecer, saber o que o cara tem de motivação, o que movimenta esse cara, né? Pô, a dor dele tá, ou a motivação dele tá na família, tá no trazer um conforto para a família, tá em comprar um carro, tá? Então a gente conhece cada corretor, né? E eu acho que isso faz com que uma empresa ela se torne uma empresa saudável para todos, né? Uma equipe motivada é uma equipe literalmente equilibrada em todas as áreas, né? Um corretor vendendo muito, um vendedor vendendo muito, uma empresa de carro vendendo muito, você tem vendedores com uma vida equilibrada, né? Os pilares, né? Uma saúde, o cara cuidando da saúde dele, estando bem na família, ele tendo cuidado com a família dele, ele estando bem espiritualmente, ele estando bem estudando, buscando conhecimento. Eu acho que isso é um pilar antes dessa motivação. Legal. Né? É um pilar que ele vai dar estrutura para quando você vir com um bônus, com uma meta, com um prêmio, ele vai te dar estrutura
para que quando você vem com um prêmio, a equipe, tá todo mundo engajado e faz o negócio acontecer. Legal. Quer complementar, Essa questão da João? liderança, tudo é liderança, né? Então, um ponto que a gente sempre deixa nesse pilar da clareza que o Maicon falou, os líderes eles têm que liderar com o coração mesmo. Parece isso meio poético, mas na realidade até no planejamento estratégico, uma coisa que a gente assumiu é que nós somos uma empresa de desenvolvimento pessoal que vende imóvel. Então esse cuidado com as pessoas, esse tempo, são poucas pessoas que gasta energia, né? E investem energia. Para eles talvez seja um gasto, para a gente é um investimento. Sim. Porque a gente lidera, porque a gente é apaixonado por gente. Os líderes gostam de gente de verdade. É a mesma coisa o cara trabalhar com vendas e não gostar de pessoas. Ele tá no lugar errado, ele tem que trabalhar com máquina, e tá tudo bem. Então, para trabalhar na área comercial, a parte da liderança, você tem que ser uma pessoa apaixonada por desenvolver gente. E a gente usa uma frase que é nossa lá dentro da Vext, que é uma fábrica de esticar pessoas. Então a gente olha para essa pessoa nessa conversa 1 a 1 e visualiza, cara, onde é que esse cara consegue chegar? O que ele precisa consertar? O que já começando pelos pilares, porque quando a gente vê aqui na logo, depois eu vou deixar para a Mari compartilhar, mas lá no nosso Instagram tem, Vext em latim significa plantação. E a gente acredita muito no princípio da plantação e colheita, porque foi o que a gente viveu na nossa vida, e isso dá certo para quem acredita ou não acredita em Deus. Na verdade vai dar certo para todo mundo. Agora, se o seu resultado vai ser positivo ou negativo, vai vir, meu filho. Tá com base na semente e na terra que ele está plantando, né? Então, a gente fala que o nosso solo lá é fértil. Então, a semente sendo certa no solo fértil, não tem como dar errado. E o IMOB, aqui no B, ele é o número 3, que pra gente é prioridade, Deus, família e negócio. Então, se o cara tá levando primeiro o trabalho, o dinheiro, se o coração dele tá no dinheiro, o cara vai dar errado, ele vai quebrar. E falo isso por experiência própria. Durante muito tempo na minha vida, eu coloquei o trabalho, o dinheiro em primeiro lugar e deu tudo errado. Ganhava, mas perdia no outro lado. Então, a prioridade certa, e daí não tem a ver com religião, mas ele ter a espiritualidade ativada, ele saber quem ele é. Então, Deus, é importante ele entender o valor que ele tem. Família, ele valorizar a esposa, não adianta ele estar em casa pensando nos negócios. Hoje o Mike até falou numa reunião que foi muito legal, tem gente que às vezes quer ser um bom vendedor em casa e um bom pai de família na empresa, tá errado? Nossa, que forte essa frase. Não vai resolver, ele precisa literalmente viver intencionalmente isso naquele momento que ele tá. Quando ele tá em casa, tem que estar em casa. Estar ali, né? Então tá presente com a esposa, com o marido, com os filhos, ter tempo de qualidade. E aí, profissionalmente, os negócios, ele ser intencional nisso e buscar a melhor versão dele, ele chegar no nível máximo do potencial dele, que é transformar o resultado em potência. Então, a gente acredita nisso claramente, a gente fala isso e vive isso. Legal. Né? Então, quando vai falar de família, se a minha família estiver toda disfuncional lá em casa, se eu não der tempo de qualidade para os meus filhos, tá tudo errado. O Mike é a mesma coisa. Então, a gente precisa, e isso leva a gente a ser esticado e ir para um nível que acaba influenciando outras pessoas. O Michael, inclusive, não sei se eu acho que é você. A sua mulher tá grávida? Não. Isso eu tô orando, Mari. Então já tô profetizando. Será que eu vi, eu acho que alguém da incorporadora, da construtora, acho que foi, né? Falso. Mas, já pega. É que a gente passou lá, daí passou a cegonheira lá, tá o Joel, tá... Não, Joel não. Tá o Newton. O Newton nasceu agora, o Fausto, mas tem uma turma lá, então... Deixa eu falar pra vocês. Eu queria perguntar... Primeiro, eu queria dizer pra vocês... Estava esse final de semana todo vendo as redes sociais de vocês, né? Já sigo. Mas é muito legal, é alegre o que vocês passam, sabe? Assim, é legal assim, ver o time. E eu queria falar para vocês, no endereço novo, aquelas que já quer adaptar, tem que deixar tudo aberto, igual vocês fazem aqueles vídeos lá de vocês, porque o lugar aberto ficou muito bacana. Sabe assim, da vontade de estar de verdade. Tu sabe que eu sou bem verdadeira, né? Aquele último que tá no feed, inclusive se vocês vão seguir eles aí, tem uma senhora, né? Um casal, gente. Aquele vídeo maravilhoso, aquele vídeo. Aquele vídeo ficou incrível, cliente, né? Uma venda, né? Foi uma venda. Não vamos falar para as pessoas irem ver. Aqui entendeu? Você vai lá assistir. Eu fiquei muito emocionada de ver aquele vídeo assim. E você vê que é verdadeiro isso, né? Então, eu queria que vocês falassem aqui para nós quais são os valores da Vext. Muito bom. Quer falar, Michael? Posso falar?
A gente até finalizou agora, a gente está no planejamento estratégico, a gente fez, né, missão, visão e valores da empresa. Se o João quiser puxar aí até o... Vai puxando gente, aí. Enquanto isso, quando que vai acabar esse planejamento? Que eu estou esperando ansiosamente. Até esse mês quando acaba. Quando vai chegar o marketing, né? O nosso marketing é o marketing da fé. Mas vamos falar então em primeira mão para vocês aqui. Isso aqui é fantástico, nós se emocionamos. Vocês fizeram agora. Nós emocionamos. Vocês fresquinho. Esse ainda a gente nem passou pro time ainda, então, missão, visão, valores. Né? Só para entender, vamos falar 3, porque amanhã a gente vai ter reunião com a liderança e vai passar primeiramente para eles. Mas 3, então, vai. 3 que eu acho que é fantástico. Primeiro deles é o sangue verde, que isso é claro para todo mundo. Né? Então, o sangue verde é justamente a questão da cultura, o pertencimento. As pessoas, elas estão participando da construção de algo muito grandioso. Estão fazendo história junto com a gente. Número 2, vou passar para o Maico falar aqui. Quer escolher um, Maico? Vamos escolher um aqui. São mais 2, então, hein? Vamos lá. A gente tem aqui um dos valores, né? O coração ensinável. Né? Eu acho a gente tem essa visão de... quando a gente montou o negócio, na época, bem no início ali, a gente teve essa percepção que a maioria das empresas, elas demoram a crescer, muitas das vezes, pela falta de sensibilidade dos sócios e tal, de ouvir outras opiniões, né? Então, o coração ensinável, eu acho que ele serve para qualquer momento da tua vida. A partir do momento que tu acha que tu é muito bom, ou acha que tu já sabe tudo, tu começa aí a falhar, né? Exato. Acaba tendo uma dificuldade em aprender, em inovar, e aí você fica preso ao passado, né? Acho que ficar preso... E a gente está aí num momento, numa era de muita velocidade, né? Tudo muda muito rápido. Né? A gente pega aí, eu até vi uma reportagem essa semana, o cara falou, cara, influencers e tal, e a gente está num momento hoje que quem hoje vai pegar aí, as grandes influenciadoras hoje estão tendo muita voz na internet, né? E isso há 15 anos atrás não existia. Então as profissões, elas acabaram mudando. E se você não estiver preparado para ouvir, ter um coração ensinável, o mercado, o negócio, ele vai te engolir e tu vai ficar para trás. Com certeza. É um dos valores, né? E o último aqui, né? O último que pode ser dito aqui, qual é, André? Verdade na mesa. Então, esse aqui vale tanto para o corretor, para o cliente e para o construtor. Então, verdade na mesa é a base, né, para tudo, e isso fica muito mais fácil resolver. Quando a gente vê que tem algo que às vezes... ficou mal entendido, seja com o cliente, com o parceiro, com o corretor, já é o nosso instinto chamar para poder resolver o quanto antes e deixar tudo claro, né? A clareza é algo que nos acompanha. Então, verdade na mesa é um desses valores também que a gente... foi muito legal quando a gente estava desenhando, porque literalmente no planejamento estratégico estava sendo colocado aquilo que, cara, como que a gente vai customizar as palavras de acordo com aquilo que a gente acredita. Vou dar a quarta, que essa é muito boa também. A gente só vende o que compra. Então, com toda isso certeza. Aqui é algo que tá lá. Vendemos Meu que filho, compramos. mas vamos falar, né? Até eu vendia, né? Meu Deus do céu, gente. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver. Até eu vendi esse negócio, eu vendo que compra. Vocês não têm noção. Os empreendimentos, pelo menos os que eu vi aqui em Joinville... Eu moraria frouxo em qualquer... Tem um, né? Que eu vou morar. Amém? Amém? Pegou Wagner, aí? pegou né? a visão, Wagner. Mas são maravilhosos, né? De alto padrão. A gente conhece também, né? As construtoras que estão envolvidas. Agora, eu queria perguntar uma coisa na real para vocês agora, já que é verdade na mesa. Vocês estão aí com um bebê que praticamente já está andando, né? Ele já saiu correndo, acelerado. E quando vem o medo? Vamos ser bem sinceros, porque tem, gente, né? Vamos falar aqui, né? Tem medo. O que vocês fazem nesses momentos? Porque assim, não é acelerado. Não, mas não tá acelerado. Vocês não olham assim, vamos falar assim, gente, tá acelerado demais o negócio. Esses dias a gente teve uma reunião, até numa reunião com conselheiros e tal,
E aí, um deles até falou assim, pô, cara, vocês são... Eu já visitei várias imobiliárias, acompanho várias empresas, mas vocês, assim, têm uma coisa que vocês não param e o negócio vai e vocês já estão pensando lá na frente, cara, vocês não pensam assim, se o país der uma crise, se, sei lá, se der uma bolha imobiliária, vocês não têm um pensamento... Mas eu nem digo disso, assim, porque eu acho que vocês estão vendendo para as pessoas certas, assim, sim. mas assim... Não dá medo? E aí uma coisa que eu falei pra ele, né, a minha resposta, né, foi essa, né? O instinto meu falou assim, cara, é tudo pela fé. Eu acho que assim... Tamo junto, a gente tá nessa mesma eu fase. acredito muito assim que o medo ele faz parte do processo, né? Não ter medo não significa que você não possa avançar. O segredo de qualquer... é você estar preparado para avançar mesmo com medo, né? Eu não posso ir na loucura, igual a gente falar assim, vamos expandir, vamos abrir negócio nos Estados Unidos, vamos abrir 10 filiais ano que vem. Me dá medo, porque a gente agora me dá medo somado a despreparo, aí vai te dar uma consequência negativa. Mas se você está com medo e tem ferramentas para estar preparado para qualquer crescimento ou para algumas coisas, né? Até numa tomada de decisão de a compra de um imóvel, né? Sim. Pô, será que o medo, receio de comprar um apartamento, às vezes dá um passo um pouquinho maior e tal, mas o próximo nível está sempre atrás, está sempre do outro lado do muro do medo. Né? O teu próximo nível está ali. Então é fundamental a gente entender que vai ter que superar. Sim. Né? Faz parte. O medo, eu acho que ele te protege, ele faz parte do processo. O que não pode, ele te paralisar e o medo fazer parte de tomadas de decisão. Né? Eu tenho uma política na minha vida de investimento que é assim, se existe alguma dúvida, né, não. Então a gente não quer que nenhum investidor ele compre com dúvida, a gente quer estruturar ele, preparar ele e fazer ele entender que ele está pronto para aquela compra. E assim é para qualquer investimento ou negócio, ou assim como qualquer outra coisa que vai te dar medo, né? Tá com receio, cara, avalia e tu tem que pesar. Todo bom negócio é feito depois de uma boa noite de sono. Não é uma coisa muito boa para falar aqui para os clientes, né? Mas é a realidade, né? Se tu tá com medo, cara, eu prefiro falar isso para um cliente, né? O cara veio, pô, tô com receio, mas, cara, não tô em paz. Até porque tu pode ter certeza que o dia que parar o medo dele, ele vai lembrar do teu, ele vai falar, aquele cara foi transparente comigo, eu vou ligar para ele porque agora eu posso investir. Dorme, bota a cabeça no travesseiro, fica tranquilo, vai lá. Tem casos que a gente não consegue falar dorme, porque daí ele vai perder a unidade, né? Já aconteceu. Tem clientes que, cara, tu vai perder, se tu não ficar com esse aqui, infelizmente vai perder. Tu tem que estar preparado para isso. E a verdade na mesa de novo. Exato. Tem que ser claro. Sim, aí o cara vai definir, não, quero correr o risco de não ter mais a unidade, vou dormir e vou descansar. Mas eu acho que o medo faz parte, né? O medo, ele vai com medo mesmo. Exato. Né? Isso. Ele faz parte do processo. Gente, vocês acreditam que a gente já está chegando no final desse episódio? Como passa rápido, né? Conversa boa, sim. Boa, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu queria deixar agora esses minutos finais. Vamos começar, né, com o João, já que você finalizou agora, e depois o Maicon finaliza. Queria que vocês falassem as últimas palavras aí para os nossos empreendedores, né? Foi um ano para alguns segmentos de extremo desafio, né? A gente sabe, mas queria já que a gente falasse aí uma palavra de esperança, né? A gente falou de Deus também muitas vezes aqui. E é bom trazer isso também. E vocês podem falar naquela câmera ali aquilo que vocês sentirem no coração de vocês para falar. Bom, eu acho que se para empreendedores existe uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. A gente estava agora falando sobre medo e se tem algo que o empreendedor ele precisa ter, muita coragem, né? E a coragem, uma frase tradicional que todos conhecem, é avançar mesmo com medo. E eu não tenho certeza absoluta que empreender no Brasil, se você já abriu a tua CNPJ, você já é muito corajoso. Agora, o meu conselho para ti é tu se cercar de conteúdos e de pessoas que estão no nível que você quer alcançar, né? Você tem aqui um arsenal de conhecimento aqui, por exemplo, no podcast da Mari. Então, várias pessoas aqui sendo convidadas, pessoas que já atingiram um resultado para poder te instruir de alguma maneira, ou às vezes estão nessa jornada, porque nunca se chega ao fim, né? A gente está sempre
visualizando um próximo nível. Então acho que isso é o jogo da vida, é a jornada, a gente desfrutar de fato do caminho. Então 2024, primeiro que 2023 não acabou ainda, mas 2024 visualize ele de uma maneira positiva, que existe uma responsabilidade sobre você, que famílias serão impactadas através da tua decisão, da tua coragem de se manter. Talvez o teu segmento por algum motivo esteja difícil, concorrência, mas toda dificuldade, todo deserto que você possa estar passando, ele vem na verdade para te moldar como um empreendedor, para te lapidar, para te poder adquirir novas competências. E eu vejo que o caminho sempre é acessar novos ambientes. Quando você acessa novos ambientes que tem pessoas com o resultado que você está buscando, automaticamente vem um novo conhecimento, novas decisões e automaticamente novos resultados. Então, continue com coragem e não jogue a toalha em 2023, porque o ano ainda não acabou, né? Enche o teu coração de fé, vai para cima, faz o que precisa ser feito. No fundo, você já sabe, a gente não contou nenhuma novidade aqui, porque o que precisa ser feito, a maioria dos empreendedores já sabe. O que falta é a congruência, é o saber e o fazer para que, de fato, o resultado ele venha. Então, coloque em prática, haja de verdade, porque eu tenho certeza que não só a tua família, mas outras famílias vão ser impactadas com a tua decisão de se manter firme e com coragem. Bacana. E você, Maicon? Eu gostaria primeiro de também aproveitar esse momento para agradecer. A Vext, ela não é uma empresa do Maicon e do João. É uma empresa feita de pessoas extraordinárias. A gente tem lá grandes campeões, tá? A gente tem uma equipe aí de pessoas que estão que fazem parte dos bastidores da empresa, que não estão ligadas à venda. Então a gente tem financeiro, a parte estrutural da empresa, né? Não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou deixar muita gente... um abraço para todos vocês, né? Todos da empresa hoje, desde as pessoas que fazem parte da estrutura até os vendedores, líderes, a gente tem uma equipe de liderança muito forte. Todos eles estão dentro do negócio pelo amor ao negócio, a gente vê muito isso. E a empresa, a Vext, ela não foi fundada para que eu e o João tivesse... a gente é o dono do negócio e acabou. Não, pelo contrário, ela foi fundada e ela é uma empresa de pessoas e ela foi formada para que ela pudesse esticar pessoas e que a gente... nosso ecossistema, né, de crescimento. É formar muita gente. Cara, o meu sonho é formar muitos milionários, né? Esse é o meu objetivo como empreendedor e na Vext não é diferente. Então ela é um negócio literalmente de pessoas, então eu não poderia deixar de falar aqui que ela não é só eu e o João, a gente está aqui representando muita gente boa que está lá. Mais uma vez a importância da sociedade. Vejam que eu estava esquecendo de agradecer quem mais merece e o nosso Maicon lembrou aqui, muito bem lembrado. Então acho que eu acredito muito nisso, né? São pessoas que fazem um negócio e não é só eu e o João, né? A gente está aqui para representar essa família que está lá, né? E representar muita gente que também está em casa, né? Hoje as esposas dos corretores fazem parte do time, com certeza, né? Porque ela tá lá aguentando o final de semana que o corretor vai vender, tá lá com o filho, né? Os maridos que fazem, nós temos grandes corretoras que são uma máquina e o marido tem que, né, acompanhar essas grandes corretoras. Então eu quero parabenizar a todos e agradecer pela caminhada aí. Sou muito grato a Deus por ter tanta gente boa e por caminhar com pessoas boas aí. Que bom. Tá? Eu acho que e para os empreendedores, continue, tenha fé, acredite, faça o seu melhor, seja um exemplo para a sua empresa, né? E entenda o poder que tem na plantação e no transbordo. Se você transbordar na vida das pessoas, quanto mais pessoas ficarem bem dentro da tua empresa, melhor a tua empresa vai ser. Que bom. Gente, obrigado. Meu desejo para vocês é que vocês cresçam cada vez mais, que esse plantio aí, né, dê tudo e muito mais do que vocês nem imaginam, né, nem sonham no coração, que a gente sabe que quanto mais a gente se dedica, mais oportunidades aparecem nas nossas vidas, né? E você aqui, é claro que eu preciso te falar o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta bastante esse episódio e compartilha com mais pessoas aí. E na semana que vem é o nosso último episódio e você já sabe, eu estou aí atenta às redes sociais, você que está me mandando vídeos aí que você quer contar a sua história. Vão ser 2 participantes, você pode ser de outra cidade, não tem problema, mas vai ser gravado aqui no estúdio da PIC e vai ser meia hora para cada empresário contar aí o seu case de sucesso. Então a oportunidade está
lançada. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus negócios. Se joga, vamos dar-lhe.